E aí, seus capitalistas malvadões? Hoje eu tenho notícias boas e notícias ruins nesse vídeo. A gente vai começar aqui então falando sobre a taxa Selic, que teve um aumento aí 5,25%, certo? Aí que a gente viu em 2020 a taxa Selic nos menores patamares chegou a 2%. E aqui no canal eu falava que isso era insustentável, que isso não fazia sentido, que isso era temporário, que você poderia começar a fazer seu caixa em reais, que a taxa Selic ia começar aí a subir, porque não tinha jeito de como segurar isso por muito tempo. E olha só o que acontece, né, pessoal? A taxa Selic vem voltando aí para o seu lugar, né? Buscando aí pelo menos empatar com a inflação, né, pessoal? Então não tem muita mágica. O Banco Central ele tem lá as suas metas, tem o teto da inflação, então você precisa controlar o câmbio, porque se você não aumenta a taxa de juros, se deprecia o câmbio. Então por que o dólar, Gabriel, se depreciou tanto aí nos últimos meses? Muito pela taxa aqui que você está vendo na tela, depreciada em 2%, não batia na inflação. Então por que o investidor vai colocar o dinheiro aqui num país de alto risco como o Brasil, certo? Então acaba que o dólar, né, os investidores que colocavam o dólar aqui no Brasil estavam tirando seus investimentos, então acaba que enfraquece a nossa moeda. Então teoricamente, se a situação política e econômica do Brasil melhorar, a gente pode ver o dólar caindo com a taxa Selic subindo. Só que tem algumas coisinhas acontecendo, que vocês vão ver daqui a pouco, que impedem, né, do nosso dólar voltar lá para os R$3, R$4 com tranquilidade. Eu já vou comentar sobre isso. Então, taxa Selic subindo, oportunidades se abrem, problemas se abrem, a gente vai comentar tudo isso, inclusive aí a treta do crash, que pode estar vindo lá dos Estados Unidos por conta da inflação e da taxa de juros, né? Então vamos lá. Então você entendeu aqui a importância da taxa de juros na questão de combater, de controlar a inflação, certo? Porque quanto mais as pessoas conseguem se endividar, mais dinheiro vai estar rolando na economia, mais elas vão estar consumindo, consequentemente, mais os preços vão subir. Então, perceba que o preço subindo está muito relacionado com os estímulos artificiais, com as canetadas ali na taxa de juros e também com a impressão de dinheiro, certo? E também, claro, com relação ali ao câmbio que eu mencionei para vocês. Muito bem, então vamos falar aqui de rentabilidade real da poupança em 12 meses. Você pode ver esse indicador aqui que está com queda, certo? Então se você pegar ali quanto rende a poupança, menos a inflação IPCA, por exemplo, você vai ter esses resultados negativos aqui, junho de 2021 aqui, fechou no acumulado com 6,26% negativo, ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança, né, apenas na poupança, tá tendo aí o seu dinheiro, o seu poder de compra depreciado. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema da inflação. A inflação é um imposto que você não consegue ver, um imposto disfarçado que o Estado coloca aí para morder o seu dinheiro. Por isso que eu acredito tanto nas criptomoedas, porque elas não têm essa interferência estatal que acaba depreciando o seu poder de compra. Muito bem, falando aqui em buscar rentabilidade, agora eu acredito que é bacana você diversificar um pouco de caixa, até pelos fatores que eu vou falar daqui a pouco, aí que essa alta de juros pode levar a uma crise e tudo mais, né? Então, ou a uma desaceleração econômica. Eu quero trazer uma novidade para vocês aí, que é o Next, tá? O Next, pessoal, é muito bacana porque ele tem um CDB que está rendendo 200% do CDI. Então ele está rendendo praticamente 3 vezes aí a poupança, né? Se fosse 220% do CDI, renderia 3%, 3 vezes mais do que a poupança. Esse CDB do Next, que para quem não sabe, o Next é do Bradesco, né? Então é uma empresa segura aqui. Então eu tô trazendo essa novidade para vocês, essa indicação para vocês, porque eles têm um CDB que está rendendo 200%, inclusive tem uma grana rendendo lá. E aqui pelo link, se você fazer a sua conta pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter acesso, então, à conta grátis do Next, a esse CDB que está rendendo 200% do CDI, e vai estar ajudando o canal também, né? Por quê? Porque eu vou te dar essa dica quente aqui para vocês, pessoal. Quando você faz a sua conta do Next e você indica pessoas para abrir uma conta gratuita
dessa conta Next, você ganha 10, né? Então, você que fazia sua conta aí, você me ajuda. E claro, eu te ajudo também com essa dica quente, onde você vai ter um CDB que rende 200%, que você sabe que é difícil de achar, e é um CDB do Next que é aí do Bradesco, né? Do Banco Bradesco. Então, aqui falando de Next, você tem segurança. Faz a sua conta grátis aqui pela descrição. Aí vai estar aqui, ó, Gabriel Pelissaro te indicou para ter aí uma conta e cartão grátis no Next. Beleza? Então aproveita, dá essa moral aqui pro capitalista. Tô até de verde aqui para representar essa parada. E aqui, então, você tem essa possibilidade de indicar amigos e ganhar até milão por mês, indicando seus amigos, tá? E também esse CDB bacana aí para você fortalecer e aproveitar a alta da taxa de juro. E aqui eu tenho essa matéria da CNN que mostra, então, a vantagem de você investir num CDB maior do que a poupança. Vamos colocar aqui um exemplo de um investimento de R$1.000, certo? Numa aplicação, vamos colocar num período de 24 meses, né? Onde a alíquota dá uma reduzida aqui. Você tem aqui a alíquota você tem aqui o rendimento da poupança, né? Vamos colocar aqui um ano, vai. Um ano, melhor. Vamos colocar aqui 12 meses. Então, você colocou milão. Um ano depois, na poupança, você vai ter aí recebido R$36,75. Só do teu CDB pagar aí 10% da Selic, que está em 5,25, você vai estar recebendo aí R$45,23, né? Então, você percebe que tem uma diferença gritante aqui em comparação com a poupança. Então, para você que vai fazer seu caixa e tudo mais, sempre bacana você buscar aí rentabilidades, né, acima dos 100% do CDI, beleza? Como eu falei para vocês, Next tá pagando 200% do CDI. Next é segurança, tá ligado com o Bradesco. Faz a sua conta pelo link aqui da descrição, ajuda o capitalista e aproveita essa pichincha aí. Beleza, meus queridos? Então vamos continuar aqui, porque aqui até agora eu dei notícias boas, né? Poxa, Selic aumentou, mais fácil de você fazer uma graninha ali investindo. Mas, né, claro que com a taxa de juros subindo, a renda fixa subindo e se valorizando, hoje eu fui ver para fazer uns investimentos em renda fixa, tem título público pagando quase 10% já, pessoal. 10% para você deixar na renda fixa. E aí eu te questiono, por que alguém vai querer correr risco de deixar em ações, até mesmo em criptomoedas, em ativos de renda variável, sendo que muitas vezes esses ativos, né, os dividendos vão pagar 6%, 7%. Então, quando a taxa de juros começa a subir, e quem sabe ela volte aos patamares de 2016, que ela chegou a 14%, acaba que ativos de renda variável ficam menos atrativos. Isso a gente vem falando há muito tempo aqui no canal, por isso que eu até já fiz um vídeo aí no canal falando que eu vendi as minhas ações. Hoje eu só invisto ali, eu tenho diversificação em metais, tenho diversificação em criptomoedas e tenho muito dinheiro em caixa esperando o crash, porque eu acredito que a economia está uma porcaria, pelos fundamentos que eu já venho apresentando para vocês aí há mais de um ano. Então aqui é skin the game. Então eu vendi as minhas ações por isso. Eu acredito que agora as ações vão patinar, as ações vão cada vez patinar para subir, porque cada vez mais a taxa de juros vai apertar e não vai ter escapatória. Isso falando aqui de Brasil. Então, agora vamos falar de Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, é eles que puxam o bonde, né? Empresas americanas em modo zumbi. Então, 20%, pessoal, com dados aqui da Axios, ali de 2020, 20% em 2020, das empresas americanas eram empresas zumbis. Imagina, né? Empresas que muitas vezes não conseguem gerar aí faturamento nem para pagar as próprias dívidas. Então, essas empresas, elas vêm crescendo aqui, ó. Se você pegar desde 2006, 2007, depois da crise do subprime, olha, deu uma explosão de empresas zumbis. Você percebe que antes dessas expansões monetárias, né, antes ali de 2006, 2005, era muito raro você ver essas empresas zumbis. Hoje a gente vê aqui patamares cada vez batendo recordes. Empresas que não são saudáveis, né? E é isso que eu acredito que vai levar aí a uma próxima crise também, além, claro, da alavancagem e de todo o problema, né? Por que as empresas zumbis são um problema? Porque são empresas que não dão lucro, são empresas que sobrevivem a juros zero, né? São empresas que elas mal conseguem pagar ali a fatura das dívidas delas. Então, isso aqui é mais um fator para você ficar de olho. E olha só que interessante, aqui eu tô com o M2, é o Money Stock americano, aonde a gente vê, né, depois
do fim do lastro, né, da conversibilidade do ouro. Então, depois ali do reset. Então a galera, meu Deus, vai acontecer um reset. Já aconteceram outros resets na história e a gente tá vivo, né? Só que com consequências. Então, teve depois da quebra do padrão de Bretton Woods, onde ocorreu o fim da conversibilidade do ouro pelo dólar, né? A gente vê que aqui a expansão monetária vem comendo solta e nesse milênio, né? Aqui a partir de, principalmente 2008, com os quantitative easing, o bicho começou a pegar fogo, e agora aí, de 2020 para cá, já foi impresso mais de 25% de todos os dólares impressos na história, né, pessoal? Então, a gente vê uma acelerada aí dessa expansão monetária, o que eu acredito que está colocando apenas mais combustível nessa bolha toda. Então é juro zero, é estímulos. Então muitas empresas que não deveriam estar existindo, né? Se a gente fosse falar de livre mercado, elas só estão abertas, só estão funcionando por causa disso. E em algum momento, assim como está acontecendo no Brasil, o juro lá americano vai ter que subir. Né? Aqui no Brasil falavam, não, juro alto nunca mais, agora as ações vão subir para sempre, buy and hold, foda-se. Não é bem assim. Aqui no canal a gente já falava que não se sustenta por muito tempo. Você pode achar que sim, mas não. Por quê? Porque os números não se somam. Então aqui a gente vê a mesma coisa aqui no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos os caras têm mais bala na agulha. Eles estão falando agora nesse papinho de inflação transitória. Você já viu inflação transitória? Você já viu algo que sobe de preço depois descer de preço? É muito difícil. Então a inflação ela pode até ser transitória, mas a perda do seu poder de compra não é. Então pode ser que agora a inflação esteja subindo e daqui a algum momento ela volte a recuar. Mas o que ela já depreciou do seu dinheiro não volta mais. O que o seu dinheiro está depreciando, esquece, você perdeu o poder de compra. Essa que é a grande sacada. Então lá nos Estados Unidos a inflação veio aí no acumulado de 12 meses em 5,4%, aí acima da projeção, né, que era previsto aí em torno de 5%. Então, a inflação tá comendo solta lá nos Estados Unidos, o Fed ainda tá dando aquela miguelada para tentar segurar a bomba, mas eles não vão conseguir. O Brasil precisou fazer isso aqui, ó, aumentar a taxa de juros antes que o câmbio estourasse para R$10, antes que a gente fosse para as cucuias. Por quê? Porque nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país emergente, certo? Então, essa aqui é a grande sacada. Estados Unidos, eles têm mais bala na agulha, mas não vão conseguir segurar para sempre, porque se você tem, então, essa expansão monetária, se você tem esses juros baratos, você vai acabar pressionando a inflação, principalmente agora na retomada da economia pós-pandemia. Voltando a falar de Brasil, lembra que eu falei anteriormente que quando a taxa de juros sobe, fica mais atrativo para o investidor trazer o capital para o país e aproveitar esse juro? E, teoricamente, então, nós deveríamos ver o dólar caindo e a gasolina caindo, as commodities caindo, o valor do consumo lá do seu supermercado caindo e tal. Então, não é o que está acontecendo, né? Nossa economia aqui é dolarizada, muitas coisas são dolarizadas, então, quando o dólar cai, você acaba se beneficiando, você ganha um pouco mais de poder de compra, né? E a gente deveria estar vendo com essa taxa de juros subindo aí, o dólar caindo e o seu poder de compra voltando. Só que a gente tem a questão política aqui no Brasil. Então, olha só, matéria da UOL. Bolsonaro anuncia Auxílio Brasil. Essa matéria de hoje, saiu hoje. Então, Auxílio Brasil com valor 50% maior que o Bolsa Família, pessoal. Então, é um novo programa aí do governo federal que vem substituir o Bolsa Família. Por que será que eles querem mudar o nome aí do auxílio e aumentar em 50%, né? Será que é por questões eleitoreiras aí? Será que é porque ano que vem tem eleições? Bom, vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões, né, pessoal? Então, aqui no Brasil, nós estamos vendo aumento de impostos, aumento do gasto da máquina pública e todas as promessas de campanha sendo jogadas no lixo. Por isso que a gente tá aqui com o dólar a 5 pau, velho. E a gente provavelmente não vai ver isso aqui descendo, isso aqui ajudando, isso aqui resfriando, se também as promessas de campanhas não forem colocadas em prática. Então a gente vê um cenário muito ruim para a economia brasileira, muito por conta desse aumento dos gastos públicos e do aumento de impostos, o que dificulta o nosso crescimento. Então nós temos que analisar isso também, né? Não adianta só subir aqui
a taxa de juros se toda a parte política, se toda a parte econômica está deteriorada e pelo visto não vai melhorar, tá? Então, essa é uma grande sacada para você analisar. Lembrando que quanto mais a taxa de juros sobe, mais as dívidas, né, do governo sobem, o governo super endividado, aumenta a taxa, aumenta a bola de neve da dívida, cada vez as dívidas dos governos subindo cada vez mais. E a gente não se limita somente ao governo brasileiro, mas também ao governo americano, todos os governos se endividando. E é aí que eu acho que vem o tal do reset. Então, pessoal, foi um vídeo rápido aí, para trazer um panorama geral, né? Tô me recuperando da cirurgia ainda, não tô gravando tanto, não tô com aquele pique, mas tentei trazer então essa novidade aí, né? Do aumento da taxa Selic, uma oportunidade para você dar uma diversificada, colocar um pouquinho o seu dinheiro em caixa, dar aquela encostada no burro, reduzir teu risco, porque você vê que o cenário econômico está deteriorado, né? Então, eu acho que agora é uma hora aí de você começar a pensar num caixa para aproveitar as oportunidades dos ciclos econômicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui dos ciclos econômicos. Então, quando a gente fala de renda variável, pessoal, nós falamos disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho da escola de Chicago. Pera aí. Aqui eu não vou achar aquele que eu gosto, que é bem detalhadinho. Mas então, a economia ela funciona em ciclos, né? Onde você tem os momentos de expansão, os momentos de contração. E a grande sacada, né, que quem domina esse ciclo e vê, então, uma onda de alta, uma euforia, né, acaba se preparando para a contração, onde você vai comprar aqui no Vale, né? Então, agora talvez a gente esteja próximo do pico, na minha visão, e quando se aproxima o Vale, você tem que ter aí um caixa, uma grana, para aproveitar as oportunidades. Por isso que eu vejo que com o aumento da taxa de juros e com um CDB de 200%, como eu apresentei para vocês aqui do Next, é bacana você diversificar para aproveitar esses momentos de contração, beleza? E aí, a economia ela sempre repete esse movimento e você consegue enriquecer aí com esses movimentos de expansão e de contração. Essa que é a maravilha dos ciclos econômicos aí, que eu venho falando no canal já faz um tempo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Só trazendo, então, essas novidades para vocês. Infelizmente, né, o cenário, na minha visão, bastante deteriorado, não só o cenário global, né, americano, quanto também aqui no Brasil. Muitas reformas que deveriam estar passando não vão passar, provavelmente esquece, não vão passar. E a gente já vê aí o governo falando em aumento de impostos para bancar aí esses benefícios todos, né? Esses benefícios que eu não queria, certo? Eu não cai no meu bolso, mas a gente tem que pagar e isso aqui, na minha visão, é um roubo, né, pessoal? Mas enfim, fica aí para você refletir aí para a próxima eleição, né? Embora eu não acredite que tenha uma boa opção para a próxima eleição. Beleza, meus queridos? Então por hoje é isso. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos que estão entusiasmados com as bolsas, mas estão ignorando o fator que agora as bolsas cada vez estão ficando menos atrativas, com o juros subindo. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!